Estamos de volta recebendo a doutora Danicelli Junqueira Kahneman, que é fisioterapeuta e vai esclarecer um pouquinho pra gente aqui sobre dores nas costas, né, os problemas de coluna. Doutora Danicelli, bom dia. Bom dia, Mayara. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Obrigada, doutora. Doutora Danicelli, fala pra gente o que é hérnia de disco. Hérnia de disco é o extravasamento do conteúdo que existe entre uma vértebra e outra. Nós podemos exemplificar melhor. Esse aqui seria o disco vertebral, né? Ele é composto pelo anel fibroso e pelo núcleo pulposo. Qual a função desse disco? Amortecer os impactos, né, da coluna vertebral. Então, quando ocorre um impacto demasiado, onde a estrutura muscular que sustenta, né, que fixa essa estrutura, ela não está preparada para determinado movimento, então quando ocorre um movimento demasiado ou para frente, né, ou para o lado, para trás, para um lado, para o outro, pode ocorrer o extravasamento desse núcleo pulposo até ficar preso, como se fosse herniado mesmo, como se fosse encarcerado. Nesse caso, causa dor sim, não pelo extravasamento desse disco, mas pela compressão de estruturas que estão aqui. Pode comprimir nervos, né, que estão aqui, que saem da região posterior da coluna, ou podem comprimir estruturas musculares aqui e, nesse caso, causam dores sim. Doutora, as pessoas falam muito em bico de papagaio. O que vem a ser? O bico de papagaio é uma estruturação da coluna, é próprio da coluna vertebral. Isso ocorre com o envelhecimento. Então, ocorre o depósito de cálcio na região próxima à junção com o disco intervertebral. O osteófito, ele pode ser conhecido também através da artrose. Nesse caso, nós temos a osteoartrose, que é muito comum em idosos. Surge a partir dos 40, 45 anos de idade, mas tende a piorar a partir dos 60 anos. São depósitos de cálcio que surgem na região próximo à órbita final da vértebra. Doutora Danicelli, as pessoas reclamam muito de dor nas pernas. Tem a ver com o nervo ciático? Pode ter sim, Mayara. As dores nas pernas, elas podem ter origens reumáticos, podem ter origens vasculares, no caso de quando a pessoa tem varizes também, ou pode ser uma compressão do nervo ciático. O nervo ciático é o maior nervo do corpo, tá? Ele sai aqui da região de L4 a L5, da junção da coluna lombar, tá? E ele desce até por volta de S3, o início da coluna sacral, né? E ele passa atrás do membro inferior, atrás da perna, e desce para o pé até o hálux, que é o dedão do pé. Quando ele tem compressões nessa região, quando ocorre o entorse através da escoliose, ou quando ocorre um desvio com uma cifose, uma lordose aumentada, ou uma cifose lá em cima na torácica, que faz uma compensação na coluna aqui embaixo, pode comprimir esse nervo nessa altura aqui. Comprimindo esse nervo pode gerar dor. A dor ela pode ser localizada na coluna lombar, nessa região aqui, tá? Da coluna lombar, ou ela pode ser na região glútea, que ele vai passar por aqui. Esse é o nervo, seria o nervo ciático, tá? Vai passar por aqui, por essa região, e vai descer para os membros inferiores, para as pernas. Dependendo do nível da lesão, será a característica da dor e a intensidade que o paciente pode estar relatando. Causa muita dor a compressão do nervo ciático, inclusive pode causar alteração de movimento. Pela dor, a pessoa passa a não se movimentar adequadamente durante o andar. E, doutora, é recomendado o uso de colete nos tratamentos de coluna? O uso de colete ele já foi muito debatido, né? Chegou-se ao consenso de utilizar o colete apenas em fase de crescimento, onde a pessoa estaria, no caso, com uma alteração da coluna em escoliose, tá? De 40 a 20 graus, esse nível de escoliose,
Então, quando nós temos uma escoliose onde a criança ou o adolescente está em fase de crescimento, então ocorre alteração lá em cima, altera toda a coluna, inclusive o quadril. O colete, ele viria posicionar devidamente, né, essa coluna durante a fase de crescimento, ele é mais eficaz. Porém, pode-se utilizar o colete, principalmente o colete cervical, tá? Pode-se utilizar para o alívio de dor também, não somente para a correção da postura. Pode-se utilizar. Há necessidade de fazer um acompanhamento com um profissional da área, né? Um neurologista, um ortopedista, que vai estar indicando o adequado uso desse colete. Não é indicado usar um colete simplesmente você está com dor e ir lá e utilizar um colete para melhorar simplesmente a postura. Há necessidade, então, de se trabalhar essa musculatura e fazer o acompanhamento médico necessário. Doutora, e dizem muito que o colchão tem idade, que tem um tempo certo para serem trocados, é verdade? Cada fabricante, ele tem um termo de garantia, ele vai passar a garantia. Inicialmente, a vida útil seriam de 3 a 5 anos. Então, estar atento para isso. Agora, travesseiro não. Travesseiro é importante estar atento e trocar anualmente, porque com o deitar, com o passar do tempo, existe realmente essa adaptação ao corpo e, por fim, a própria estrutura ela vai se tornar mais, né, vai ceder. Então, é interessante estar atento ao fabricante para ver qual a vida útil desse material que você vai estar adquirindo. Doutora Danicelli, quais são os melhores tratamentos para essas dores na coluna? Os melhores tratamentos são aqueles na qual nós iremos trabalhar o alinhamento da coluna, das estruturas da coluna, né? E a redução dos nódulos musculares que estão em torno dela. Não adianta você tratar uma coluna devidamente se a parte muscular não está adaptada àquela nova posição, aquele novo posicionamento. Existem os tratamentos de manipulação, onde irá se alinhar essas estruturas da coluna, tá? Lembrando que quando há indicação cirúrgica, a manipulação está totalmente contraindicada, tá? E existe a descompressão da coluna. Você vai pegar a coluna e você vai descomprimir ela, porque ela pode estar causando, a compressão pode causar dores musculares ou nervosas. Então, existem os tratamentos de descompressão na coluna. Esses tratamentos de descompressão podem ser manuais, através de manipulação, como a quiropraxia ou a osteopatia, né? Ou através de posturas, de manutenção de posturas, pilates, RPG, que vão fazer o alinhamento dessa coluna. Mas não esquecer de tratar também a musculatura que está envolvida aqui, porque essa musculatura que vai sustentar, né, que vai ajudar a estruturar essa coluna. Então, há necessidade de você fazer um tratamento sempre visando a melhoria das dores musculares também. Doutora Danicelli, quero lhe agradecer por estar no nosso programa, esclarecendo e tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada mais uma vez à equipe, obrigada Maiara, obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui sempre com vocês. Obrigada. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu deixo um abraço a todos que nos assistem e conto com vocês no próximo sábado. Programa Agenda Médica. Oferecimento: Hospital Oswaldo Cruz, referência em UTI. Itepac, uma marca que faz parte da nossa vida. Hospital Ceacop, oftalmologia avançada. Condutor Márcio Adriano. Igimais, excelência em produtos e equipamentos. Industec, desenvolvendo qualidade para você. Sintras, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Tocantins. DICAF, 3215-8908. Magras, 3224-6011. Atual Cargas, Eficiência e Transporte. ICL, Instituto da Circulação e Lazer.